Olá, amigos! Olá, amigas! Graça e paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família nesse momento. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esteja entrando no seu lar através dessa mensagem, dessa pregação, dessa reflexão que eu vou fazer. Hoje eu vou estar falando de um assunto todo. Eu costumo abrir assim as minhas mensagens, meus vídeos. Essa palavra é importante. Toda palavra é importante, né? Claro que a gente fala de vez em quando, no dia a dia, na família, as coisas corriqueiras que às vezes não edifica. Mas quando a gente vem para trazer um vídeo, né, uma pregação, uma reflexão, é uma palavra importante, sim, que você deve dar crédito. O ser humano dá crédito para tanta coisa, né? Para tanta balela, abobrinha, asneira, fofoca, calúnia, difamação, boataria. A gente tem que dar crédito, né? Tem um texto também que fala quem deu crédito para a nossa pregação. Então a pregação é as boas novas de salvação. A palavra de Deus, ela nos edifica, ela nos corrige, ela nos abençoa, ela nos santifica, né? Ela limpa, ela alimenta a nossa alma. Então é muito importante a gente estar ouvindo a palavra de Deus. O tema hoje da minha colocação, eu vou falar sobre fraquezas, né? O ser humano tem muitas fraquezas, a gente tem muitas fraquezas. Hoje eu vou estar falando de uma delas, de uma das fraquezas terrível, essa fraqueza é terrível que a gente deve combater, lutar, né, expurgar ela da vida da gente. O tema da minha mensagem hoje é verdade que a mentira tem perna curta? O que você acha, hein? Querido, querida, amigo, amiga da rede aí do Noronha, o que você acha, hein? A mentira ela tem perna curta, né? O mentiroso ele é rotulado, né? A gente costuma dizer assim, né? Tem até que tem alguns filmes, desenhos, né? O desenho mais conhecido é o Pinóquio, né? Que o Pinóquio mentia e o nariz dele crescia. Então a gente tem que lutar contra esse tipo de coisa, porque uma pessoa mentirosa ela fica rotulada e ela acaba ficando sem crédito. As pessoas não dão crédito para ela, mesmo às vezes quando ela fala uma verdade, de tanto ela falar mentira, né? De tanto ela ficar condicionada à mentira, as pessoas ver e entender que ela é uma mentirosa. Então às vezes quando ela fala alguma verdade, a pessoa nem dá crédito. É verdade que a mentira tem perna curta? O texto bíblico que eu vou dar para você aí ler, estudar depois, né, da mensagem, a hora que você estiver na sua casa, tranquila, no final de semana, viajando, em qualquer lugar. Ela, puxa, aquela pregação do Jefferson, vou pegar minha Bíblia lá e vou conferir. Então o texto que eu vou dar para você é Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Eu vou estar lendo somente o 3 e o 4, para não tomar muito tempo, porque a minha mensagem, eu gosto de ter uma mensagem dinâmica, rápida, e não tomar muito tempo, mas que seja uma palavra de edificação. Então, o texto para você, anote aí, Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, é sobre Ananias e Safira. Quem tem a prática de ler a Bíblia já sabe, né? O Novo Testamento, principalmente esse texto aqui, é ali logo no começo da igreja, né? Que os apóstolos estavam se reunindo depois que Jesus subiu o assunto aos céus, e a igreja, né? Houve a descida do Espírito Santo, o cumprimento ali do Espírito Santo, da profecia de Joel, capítulo 2, e a igreja estava começando ali, né, os primórdios da igreja ali, né, os discípulos, os apóstolos. Então tem esse texto aqui que fala a respeito de Ananias e Safira, e nós devemos ler e entender, né, e saber, né, Efésios capítulo 4, versículo 25, fala que para a gente deixar a mentira, né, e se apegar com a verdade. Então vamos abandonar a mentira. Eu vou ler o versículo 3 e 4 do capítulo 5 de Atos, que diz assim: então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Pedro perguntou. Aí no versículo 4 fala, enquanto o possuía, não era teu. Outra pergunta. E depois que vendido, o dinheiro não estava em seu poder. Outra pergunta. Como planejaste no coração? Outra pergunta. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O pecado da mentira é terrível, né? A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, então o ser humano mente para o ser humano, né? Na sociedade, na família, né? As pessoas que vendem muito, eu não estou falando que todo vendedor é mentiroso, mas se o vendedor ele não tiver o temor de Deus e for uma pessoa nascida de novo, ele vai usar da mentira o dia inteiro para, né, ludibriar, enganar, trapacear. Então é muito sério. A pessoa mentirosa ela acaba mentindo para ela mesma acaba acreditando na mentira dela. Então a Bíblia é contra a mentira, né? E a Bíblia fala quem é o pai da mentira. João 8, capítulo 44, fala que o diabo. Escute, toda vez que você vai mentir para prejudicar, para enganar, para se passar por uma pessoa que você não é, você vai usar da mentira. Então você está igualzinho o diabo. Você está seguindo o diabo e ele está sendo seu
Pai. É muito importante, é muito interessante, nós vamos aprender aqui nesse texto, né? É verdade que a mentira tem perna curta. Então o texto que eu dei para vocês ler é Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Sim, o ditado popular está correto, a mentira tem perna curta. O mentiroso acredita que poderá esconder a verdade indefinidamente. Todavia, ele está enganado. A mentira é um comportamento tão comum que até a igreja primitiva, a mentira é um comportamento tão comum que até a igreja primitiva foi contaminada por esse pecado. Querendo ser bem visto pela comunidade cristã, Ananias mentiu juntamente com Safira, sua mulher, tentando enganar o apóstolo Pedro. Como medida exemplar para todos, Deus puniu-os severamente. Infelizmente, muitas pessoas são presas da mentira e são dominadas por ela. Esse defeito, todavia, é extremamente prejudicial e acaba arruinando a vida de quem não se arrepende e não abandona essa prática errada. Eu dei o texto, vou ler novamente, Efésios capítulo 4, versículo 25, fala para a gente abandonar, deixar a mentira e falar a verdade. Então, no caso de punição, a gente vê que aqui, esse texto, você vai ler aí na sua casa, entender bem. Então, foi tão grave a mentira deles, eles mentiram para o Espírito Santo de Deus ali, que estava na pessoa de Pedro, né? E eles foram punidos com a morte, né? Ananias morreu e a sua esposa morreu, porque usou da mentira. Então, eu não vou falar que a mentira, você praticando a mentira, você vai morrer imediatamente, mas você vai estar morrendo espiritualmente, a chegar ao ponto de morrer fisicamente. Né? Como eu falei, o diabo é o pai da mentira, então todos aqueles mentirosos que têm a mentira na prática, todo dia usa da mentira, 24 horas por dia, né? 7 dias na semana, 30 dias no mês, então você não é filho de Deus. Você é filho do diabo, de acordo com João capítulo 8, versículo 44. Conheça a motivação da mentira. Primeiro, fugir da responsabilidade de assumir o erro. Então a gente deve assumir, né? Se você errou, se você falhou, você deve assumir. Então o mentiroso, ele foge da responsabilidade. Então é uma das motivações. A segunda é querer passar por uma falsa imagem de si mesmo, né? As pessoas contam muito caso, né? As pessoas assim de sítio, né? Que vêm do Paraná, de vários lugares. Então, usar uma linguagem de exagero, que é hipérbole, né? Ainda vá. Mas agora falar uma coisa que não existiu, aí é mentira, aí é pecado, está transgredindo, você não precisa disso. Um cristão, um homem, uma mulher de Deus, que nasceu de novo, ou então não conte. Você quer contar alguma coisa para se aparecer na roda, para estar ali, para ser uma pessoa que as pessoas estão tudo de olho em você. Então, se você não tem uma história verdadeira, não conte. Né? Se for mentira, não conte. Qual é o prazer de contar uma mentira? Né? Então, essa é uma das motivações, querer passar por uma falsa imagem de si mesmo. Terceiro, enganar alguém para tirar proveito disso, né? Como eu falei, no caso de vendas mesmo, né? Na sociedade, poderia falar de vários tipos, de várias áreas que as pessoas... e usam da mentira 24 horas por dia, para enganar, para ludibriar, para se sair bem, né? O trapaceiro, o rolista, né? O rolista que tem que tomar cuidado. Eu não sou hipócrita, não, eu troco também, eu faço troca, né? Quem que não fez troca na vida? Agora, você não pode usar de mentira para ludibriar, para trapacear, né? Por exemplo, você está com um objeto, um relógio, você vai passar um relógio para uma outra pessoa, o relógio tá sem pilha, tá com a pilha meia vida, ou tá com algum problema no botãozinho, então você deve informar, você que está trocando, fazendo a troca, né? Fazendo a barganha, né? Então você deve falar a verdade, não a mentira. Então nesse envolvimento de troca, de barganha, então é que acontece muita trapaça e muita mentira. Então tem muito cristão, ó, entenda bem o que eu estou falando, eu não sou hipócrita, tá falando lá, mas eu já vi ele fazer, trocar, vender, eu faço isso, qualquer um faz. Isso daí não é pecado, você trocar, você vender, trocar um carro, trocar até um relógio, trocar, sei lá, né? Troca não é pecado você ludibriar, mentir. E nessa coisa de troca, de barganha, a gente vê que tem até um espírito, parece, em cima da pessoa. Que ela vive disso, em função disso. Enganando com rolo, com mentira. Então tem que tomar cuidado. Se você é um cristão e está na presença de Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia diz que tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem vamos dar conta. Então você tem que tomar cuidado. Isso é motivação para mentira. É enganar alguém para tirar proveito disso. Então é o que eu acabei de falar.
enganar com uma mentira, com uma troca de um carro, de um terreno, de alguma coisa, sei lá. Então, é muito sério isso, sabe? É muito sério. A pessoa pensa que está ganhando, não está ganhando, está perdendo, né? No caráter, está deixando de ser uma pessoa com índole boa, honesto, direito, sendo taxado como um trapaceiro porque você mentiu. Distorcer os fatos para prejudicar outras pessoas. Então, a gente deve ouvir os dois lados da moeda, né? Às vezes as pessoas chegam pra gente, começam a contar causa de família, problema que teve na igreja, sei lá, com o patrão, no serviço, e conta só a história, a versão dela. Aí as pessoas não analisam o outro lado e já toma partido. Então tem que tomar muito cuidado, gente que ouve bastante, né? Muito bom ouvir, tem gente que pensa que falar. Eu gosto de falar. Falar é muito bom, pregar, ensinar, falar das coisas de Deus, mas ouvir é melhor, porque quem ouve está ouvindo e está entendendo e sabe o que vai falar. Hoje em dia na sociedade ninguém gosta de ouvir, as pessoas só querem falar. Então é um caso sério isso, né? É um caso muito sério, né? Na igreja, principalmente, quantas pessoas, né, quer falar o quê? Não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não tem tempo para com Deus, não ora, não jejua, não busca a face de Deus, não faz pesquisa, não pesquisa Bíblia, livro, não busca tema, e quer falar. O que você vai falar? Qual é o assunto? Qual é o tema? O que vai sair da sua boca? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Se você não está com os olhos na palavra de Deus, você não está buscando a Deus, você está com os olhos na televisão, na internet, em qualquer outro lugar, você está se enchendo, se absorvendo de um monte de coisa. Tome cuidado, né? Então é muito sério. O mentiroso acaba desenvolvendo o espírito covarde e injusto, tornando-se uma pessoa hipócrita. Oh, meu Deus do céu, né? A gente pega o Novo Testamento ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, a vida de Jesus, tudo os relatos a respeito de Jesus. Então Jesus bate ardido numa raça ali, ele chama de raça de víboras, né? Porque são cobras. Os fariseus, escribas, saduceus, aqueles que perseguiam Jesus e queriam pegar Jesus em contradição, eram pessoas hipócritas. Pessoa hipócrita no original significa artista, é de fachada, não é uma pessoa real, uma pessoa mentirosa, ela tem duplo caráter. Exemplo religioso, na casa, um capeta, ruim para a mulher, ruim para os filhos, não cuida bem da família. Na igreja ele é um santinho, bacaninho, legal, ele busca água, leva água para o líder lá na frente, olha a frente lá, os carros, os automóveis, tá, com a caneta para marcar o nome lá. Então, eu estou usando esse exemplo aqui, a pessoa pode estar em qualquer âmbito, em qualquer ministério, na igreja, em qualquer denominação. Então, não, o que você é dentro da sua casa tem que ser na igreja, o que você é na igreja tem que ser dentro da sua casa. A gente tem que ter um índole, o nosso caráter tem que ser pautado nos ensinamentos de Cristo e da palavra de Deus. Então, a gente olha aqui, o mentiroso, filho do diabo, ele é um hipócrita. O mentiroso acaba tornando-se uma pessoa hipócrita. E eu vou falar a verdade, depois que a gente vê que a pessoa é hipócrita, a pessoa pode falar o que for, pregar, falar bonito, né, ter uma eloquência, mostrar que conhece um monte de coisa, mas não vive o que fala. A Bíblia manda a gente viver, ser praticantes e não somente ouvinte. Porque ouvir, todo mundo ouve a palavra de Deus, mas não quer praticar, não quer obedecer, não quer se arrepender, não quer entregar a vida para Cristo. Ele acaba sendo, o mentiroso, sendo alvo de desconfiança dos outros, que eu acabei de falar no começo aqui. Então ele fala tanta mentira, é mentiroso, mente para ele mesmo acaba acreditando na mentira, aí quando ele fala alguma verdade, se é uma verdade da boca, ninguém acaba acreditando, né? Como que as pessoas vão acreditar? Então fica difícil, né? Sendo alvo de desconfiança dos outros, e as pessoas ficam desconfiadas, aquele cara não tem palavra. Ele é um mentiroso, ele mente para todo mundo, ele mente na negociata, ele mente para a família, ele mente na igreja. Então é muito sério isso, né? Ele perdendo grandes oportunidades na vida. Então, quem que vai dar oportunidade para um mentiroso? Se eu sei que ele é mentiroso, ninguém vai dar. Enganando-se a si mesmo, mais do que é capaz de enganar os outros, sendo espiritualmente prejudicado. Então, não tem uma espiritualidade, né? O hipócrita não tem, o mentiroso não tem. Ele é filho do diabo, né? Ele quer enganar os outros, ele não tem um caráter, assim como Cristo ensinou, ser uma pessoa índole, honesta, sincera, praticar o bem com o próximo, falar a verdade, a Bíblia fala que cada um fale a verdade com o próximo, então é muito sério, né? Então é verdade que a mentira tem perna curta? É verdade. Mentiu, essa mentira vai ser descoberta, porque ela tem perna
curta. Nós devemos entender esse ensinamento, compreender e colocar em prática, né? A gente tem que procurar nos esforçar. Eu sei que não é fácil, né? A gente tem uma natureza pecaminosa, a nossa natureza é tendenciosa a se aliar ao Satanás e o mundo e se rebeliar contra o Criador. Foi isso que aconteceu lá no começo em Gênesis, que o homem fez, deu ouvido à serpente, ao tentador e foi separado, né? Deus separou. Então Deus, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é íntegro. Então, para chegar perto de Deus, a gente tem que melhorar no nosso caráter, como deixando a mentira e falando a verdade. Então, esse texto para você ler, né, a hora está passando aí, esse texto para você ler é Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Ananias e Safira, eles mentiram para Deus. Então, a gente está mentindo para Deus todo momento, a todo instante. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Ser íntegro, honesto. Eu sei que não é fácil, mas é para o caráter da gente, para a gente ter uma vida verdadeira, um propósito de vida, né? O chavão, né? O chavão que eu uso, o clichê que eu uso da Rede Noronha. Missão, propósito e valores. Então, a gente tem que ter propósito e valores. Propósito. Seguir a Deus, praticar a palavra de Deus, para que a gente seja uma pessoa íntegra, honesta e deixe a mentira para a gente falar a verdade. Valores, esse valor é ser íntegro, honesto, fugir da hipocrisia. Vamos fugir da hipocrisia, irmão. Vamos fugir, irmã. Sabe? As pessoas estão com vida fragmentada, igual eu falei, né? Esse povo que frequenta a igreja, a maioria, não estou generalizando, toda generalização é errada, mas na igreja é bom, é legal, é um bom esposo, é uma boa esposa, é um bom tio, uma boa tia, um bom avô, uma boa avó, né? É um bom filho, é um bom sobrinho, um bom neto. Saiu do âmbito religioso, da atmosfera religiosa, é perverso, mentiroso, vive uma vida hipócrita. Então não, a Bíblia não ensina isso. Se você está praticando isso, você está deixando a sua natureza pecaminosa reinar no seu ser. A Bíblia fala que é Deus que nos conduz, né, que é o Espírito Santo que nos conduz. O Espírito Santo nos conduz para um caminho de santificação, de a gente praticar os frutos do Espírito, que é amor, paz, gozo, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Vamos ter o domínio próprio, né? É tão bom, né? Eu não preciso mentir. Para que eu vou mentir? Mentir para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos. Não, falar a verdade. Claro que com jeito, com sabedoria, com amor. Mesmo às vezes, né, que as pessoas não gostem, mas você tem que falar a verdade. Vem chamar você para sair, para passear. Eu não posso agora, não dá. Eu vou cuidar da minha esposa, vou cuidar do meu filho. Eu tenho um serviço aqui dentro de casa. Então fale a verdade, sabe? Vem, não, eu vou fazer isso, porque às vezes usa um argumento mentiroso. A gente não precisa, sabe? A gente não precisa. A mentira, ela é uma fraqueza que tá na raça humana, só que nós devemos combater ela. Como? Com a palavra de Deus, né? Em João 17:17, Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Leia a palavra de Deus, estude, pesquise. Comece a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, que foi o texto aqui que eu li, o capítulo 5, que fala e vai falar, né? Então as pessoas na igreja, mesmo dentro da igreja, praticando mentira aqui, esse casal mentiu dentro da igreja aos pés do Senhor, isso é muito sério. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Antes de ser uma palavra da nossa boca, Deus já sabe. Então vamos procurar ter a nossa índole, a nossa vida, né? O nosso caráter moldado nesse espelho que é Jesus Cristo, o homem perfeito, né? A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro Imaculado sem mancha. Né? Jesus não praticou o pecado, foi um homem perfeito que viveu 33 anos. Nos ensinou o caminho da obediência a Deus, o caminho de um servo de Deus, de como estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus e ter uma vida com qualidade, uma vida abundante que o Evangelho nos promete. Essa palavra que eu tinha para você hoje. Eu falei sobre fraquezas. É verdade que a mentira tem perna curta? Sim. Então a gente deve parar de praticar a mentira. Pedir para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou pecador, eu reconheço diante de ti. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Né? O fariseu falou assim, Senhor, eu te agradeço porque eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Aí o publicano nem olhou para o Senhor, mas começou a bater, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu sou pecador, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu estou num corpo corruptível, mas eu creio na tua misericórdia, no teu perdão, no teu amor. Eu acredito na tua palavra, eu acredito no teu Espírito Santo que pode me fortalecer diante da luta, das adversidades. Senhor, eu quero falar a verdade, eu quero ser um homem íntegro, eu quero ser um homem honesto.
Eu quero servir a Cristo em espírito e em verdade. Eu quero estar na presença de Deus, para que Deus venha sobre a minha vida e todas aquelas promessas que estão registradas na Bíblia Sagrada venha sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Receba essa palavra como uma palavra de direcionamento, né? Eu não sou perfeito, eu erro também, né? Eu não vou falar que eu não pratico a mentira, eu já não menti, mas eu quero estar me corrigindo. A priori, eu estou pregando, ensinando para você, mas essa palavra é para mim também. Me cabe essa palavra. Se veio essa palavra, Deus me inspirou para estar aqui trazendo para você, para que essa palavra, aqui a respeito dessa história de Ananias e Safira, nos impacte, nos dê um choque de realidade. Opa, não, Deus é verdadeiro, é íntegro, é honesto. Deus não mentiu, Jesus não mentiu, né? Jesus praticou a verdade. Vamos andar na verdade. Vamos deixar a mentira e procurar a verdade de Deus, a verdade de Jesus, a verdade do Espírito Santo, a verdade da palavra de Deus, a verdade que vai nos abençoar. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Vamos seguir Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga das redes sociais.